No livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 1, ali existe uma controvérsia de Jesus com os fariseus. Porque os seus discípulos, eles comeram sem lavar as mãos. Isso era uma tradição dos anciãos. Porém, Jesus ele fala para os fariseus que eles, para seguir as suas tradições, eles contradizem a lei de Deus, ou transgridem a lei de Deus para seguir suas tradições. Jesus fala sobre o quinto mandamento. Portanto, Jesus ele convoca a multidão. Jesus fala que o que entra pela boca do homem não contamina o homem, mas sim o que sai da boca. E os discípulos perguntam a Jesus o que significa tudo aquilo. O apóstolo Pedro não entende sobre o que Jesus estava falando. Então o apóstolo Pedro não entende, Jesus está falando de alimentos que entram pela boca, ou de alimentos impuros, alimentos imundos, que Deus proibiu, que está escrito na palavra de Deus. Porém, Jesus ele explica para o apóstolo Pedro o que significa tudo aquilo, porque o apóstolo Pedro fala que o que significa essa parábola. O apóstolo Pedro entende que aquilo é uma metáfora, não está falando de forma literal. Então Jesus explica ao apóstolo Pedro o que sai da boca é o que está no coração. Nesse caso, adultério, assassinato, blasfêmia, falso testemunho. Então, isso que contamina o homem. Mas Jesus ele fala, no verso 20 do capítulo 15 de Mateus, o que comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, é somente isso que Jesus está falando. Embora no livro de Marcos, no capítulo 7, no verso 19, é dito que Jesus ele considera puro todos os alimentos, mas é evidente que Jesus considera puro os alimentos que são comidos sem lavar as mãos. Ou seja, comer sem lavar as mãos não contamina o homem. É somente isso que Jesus estava falando. Porque nos nossos dias, aliás, até mesmo nos nossos dias, na prática isso não funciona. Dizer que tudo que entra pela boca do homem não contamina o homem, na prática, é claro que isso jamais irá funcionar, porque muitas vezes o que entra pela boca do homem traz graves consequências. Nós podemos citar um exemplo de pessoas que tomam bebida alcoólica e vai dirigir. Pode causar um acidente. Ou mesmo comer comida contaminada. Isso pode trazer sérios prejuízos para a saúde. Hoje nós estamos vivendo no nosso mundo, as pessoas estão comendo muita comida industrializadas. É claro que essas comidas elas contaminam o homem e muitas pessoas vão até a morte. Hoje existem várias doenças que são causadas pelo aquilo que o homem come, pelo aquilo que entra pela boca. Então, por isso que Deus proibiu muitos alimentos. Aliás, Deus fez distinção de alimentos, Deus lá do jardim do Éden. Então, muitas coisas o homem não pode comer. Foi proibido por Deus. Então, essas leis que Deus deixou, até hoje ainda podem ser observadas e pode trazer grande benefício para a nossa saúde. Portanto, Jesus não está falando aqui de comidas impuras ou de alimentos estragados que entram pela boca, ou até mesmo de bebidas alcoólicas e muitos animais também impuros que são abatidos, que pode trazer prejuízo para a saúde do homem. Então, de forma nenhuma, Jesus estava contradizendo aquilo que está escrito na palavra de Deus, onde Deus ele faz distinção de alimentos. Existem os alimentos próprios para o ser humano, existem os alimentos que são impróprios. Existem coisas que o ser humano alimenta hoje que contradiz a palavra de Deus, é contra a vontade de Deus. Por isso nós estamos vivendo muita enfermidade. Se você tiver uma enfermidade, aí você vai no médico e ele proíbe certo tipo de alimentos. É claro que é provado cientificamente aquilo que o homem come pode trazer problemas, pode trazer consequências. Então o médico sabe, dependendo da situação da pessoa, que não pode comer algumas coisas. Por isso ele proíbe. Então nesse caso, a ciência está de acordo com a palavra de Deus em muitos casos, na verdade. Porque o que entra pela boca do homem
pode trazer consequências graves para a sua saúde. Por isso, sem dúvida nenhuma, Jesus não estava falando de alimentos impróprios, a que Deus proibiu. Ele está falando somente sobre uma discussão sobre a tradição dos anciãos. Mesmo porque os fariseus cometiam tudo aquilo, adultério, assassinato, eles davam falso testemunho. Por Jesus falou, ele estava tão preocupado em cumprir a sua tradição, a questão de comer sem lavar as mãos, mas aquilo que eles praticavam, que era muito pior, eles nem se preocupavam com isso. Por isso Jesus falou tudo aquilo. É naquele contexto, Jesus estava dando uma lição, dando uma advertência para os escribas e os fariseus.